Muito bom dia a todos os presentes. Eu começava por fazer a distribuição do total movimento de tesouraria, só que assinar já agora, primeiro sem ser assinado. Ao dia 5/4/2022, o total movimento de tesouraria prefaz um montante de 1.049.843,05 €. Os vereadores. Vereador Jorge. Bom, eu gostava então de dar início à nossa reunião de Câmara. E fazia, se me permitissem, fazendo aqui uma pequena intervenção neste período antes da ordem do dia, muito rapidamente, apenas para dar 2 ou 3 informações que julgo que são importantes. Primeiro, dizer que nós demos início à atividade do Balcão Único no passado dia 1 de abril. O Balcão Único do município já está a funcionar. Congrega todo o atendimento público aos municípios relativo aos vários serviços do município e relativamente à ação social, que é importante que seja também conhecido, o atendimento, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, que inclui o RSI e que vem já no âmbito da transferência de competências, tem o atendimento previsto à segunda-feira. O atendimento em termos de ação social do município, que já se fazia antes e, portanto, que não decorre da transferência de competências, que recebemos também no início do mês, é feito às quartas-feiras. Relativamente a 2 pontos que também é importante já agora dar nota. Nós estamos a concretizar a obra de canalização na zona do complexo das piscinas, que prevê a capacidade de nós abastecermos com água do furo e não da rede pública todos aqueles espaços verdes que podem ser regados e mantidos com água do furo. Portanto, há uma parte das piscinas que continuarão a ser abastecidas com água da rede, mas tudo o que não é para água para duches ou para consumo diretamente humano será fornecida através de um furo e, portanto, baixando substancialmente o consumo da água da rede, que é a água tratada e, portanto, que é mais cara, para efeitos de manutenção da zona verde nesta primeira fase da zona das piscinas e do complexo desportivo e depois numa segunda fase avançando para o mesmo sistema na zona do Cavalo do Sorraia e noutras zonas onde se considere possível fazer esta intervenção. Dizer também que estamos no âmbito daquilo que já tinha comunicado aqui algumas vezes, estamos a fazer uma readaptação do lago do Jardim Municipal e, tal como eu tinha também dito, aquela estrutura é uma estrutura desadequada para a localização que tem, na proximidade de um parque infantil. O lago tem uma concepção deficiente do ponto de vista da sua profundidade, e da sua proximidade com uma via de passagem com a rua, onde facilmente uma criança a brincar ou a passar com os pais que se distraiam, etc., e se cair ali, corre riscos sérios se nós tivéssemos o lago cheio naturalmente, de se poder afogar ou de ter ali algum problema mais grave. E nós, feita uma análise e ponderada a situação, entendemos que estar a destruir o lago em si importava numa despesa que consideramos que também era desadequada, porque destruir o lago aparentemente pode não parecer uma situação que custa muito dinheiro, mas custa algum dinheiro e, portanto, o que nós pensámos foi readaptá-lo e estamos a fazer ali um canteiro de flores, efetivamente,
de modo a embelezar aquela zona e a criar ali, sem destruirmos o lago e, portanto, apenas criando condições para a sua permeabilidade e para que a água da rega das flores possa depois desaparecer. E estamos a criar ali um canteiro de flores que julgamos que vem embelezar o jardim e, de alguma maneira, vem ultrapassar uma dificuldade que já tínhamos há algum tempo. E estas eram fundamentalmente as intervenções que queria fazer e agora dava a palavra aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras para intervirem, se entenderem. Sr. Vereador João Pedro, tem a palavra. Ora, bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, funcionários de apoio ao funcionamento da reunião de Câmara e público presente. Portanto, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a disponibilidade de todos para a alteração da reunião de Câmara que estava prevista para amanhã e por alguns impedimentos da minha parte não poderia estar presente e portanto, não queria deixar de registar essa disponibilidade. Gostaria só de colocar uma questão. Nós, hoje é dia 6 de abril, portanto, está previsto em lei a recepção ou a assunção de competências por parte dos municípios a partir de 1 de abril na área da saúde, da educação e da ação social. Sei que na saúde que existiam aqui algumas divergências em termos da forma desse acordo escrito da transferência de competências e gostaria de colocar uma questão relacionada com estas três áreas, se essas mesmas competências estão totalmente assumidas, se há aqui algumas questões ainda para acertar ou não, e portanto há algum feedback em relação a essa questão. Disse. Muito bem. Senhora Vereadora, tem a palavra a Vereadora Fernanda Cardim. Então, muito bom dia a todos. Também tenho só uma questão que é em relação ao protocolo com a Faculdade de Medicina. Se o protocolo é para continuar, se os estudantes de Medicina vão continuar a estagiar no Centro de Saúde. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Bom, então eu respondi ao Sr. Vereador. Nós procuraremos sempre, em função também da disponibilidade de cada um e sabendo que os Srs. Vereadores também têm a vossa vida profissional e os vossos afazeres, nós procuraremos sempre, aliás, como acontecia no passado, adequar as datas das nossas reuniões dentro da possibilidade de todos nós comparecermos e, portanto, faremos isso sem nenhum problema e procuraremos sempre encontrar a melhor solução. Relativamente à transferência de competências, importa esclarecer o seguinte, então, para fazermos aqui um ponto de situação. O município de Alpiarça recebeu, tal como todos os outros municípios, o que restava transferências na área da educação, ou seja, nós já tínhamos transferências que se operaram a partir de 2009 e, portanto, já tínhamos um conjunto de competências que tinham sido transferidas para o município em 2009 e agora completou-se esse ciclo de transferência de competências sobretudo com o facto de passarem definitivamente os edifícios onde está neste caso a escola-sede e também o facto de passar o ensino secundário e o terceiro ciclo do ensino secundário que não estavam previstos nas primeiras transferências de competências. E, portanto, essas nós recebemos completamente e estamos a desenvolver as primeiras démarches no sentido de estabilizar o funcionamento da área da educação dentro destas competências, designadamente tratando do que é necessário em termos formais para convocar o Conselho Municipal de Educação e estamos em conversações sistemáticas com a Direção Regional de Educação e com o agrupamento no sentido de estabilizarmos esta transferência de competências. Relativamente à ação social,
Como sabem, houve municípios que optaram por não receber imediatamente estas competências. Alguns vão recebê-las mais lá a meio do ano, outros vão receber no final do ano, porque na altura foi dada a possibilidade, através do despacho que saiu, foi dada a possibilidade de protelar a assunção das competências na área social. Na verdade, as competências na ação social, na interpretação que nós fazemos deste processo, tinham uma dificuldade objetiva que também se nota em alguns outros casos, que é alguma dificuldade das estruturas intermédias do Estado terem vontade política de efetivar esta transferência de competências. E, portanto, os serviços da administração intermédia não estavam, em muitos casos, preparados para transferir o pacote de competências que estava previsto e deixaram algumas situações arrastar-se, designadamente a realização de protocolos ou o término de alguns protocolos que existiam, uma vez que os municípios, assumindo estas funções, alguns municípios tinham capacidade por si só de as assumir e outros queriam fazer os protocolos com instituições da sua área de influência e, portanto, havia aqui um conjunto de demarches que era necessário resolver. O município de Alpiarça entendeu, depois de toda a análise da situação, que tinha condições para receber desde já as competências da ação social e foi isso exatamente que aconteceu e, portanto, nós estamos no âmbito daquilo que a lei definiu, assumimos todas as competências na ação social e estamos já também a efetivar esse trabalho no âmbito das novas competências que recebemos. Inclusivamente foi-nos exigida alguma formação no conjunto de áreas e quer a Sra. Vereadora Maria Rosa do Céu, quer o técnico superior que acompanha esta matéria, já fizeram essa formação e, portanto, estamos em condições de avançar na implementação destas competências. Relativamente à saúde, que eu tenha conhecimento, nenhum município da área da Lesíria do Tejo recebeu as competências na área da saúde, dado que estas competências também não se transferem do mesmo modo que, por exemplo, a educação. No caso da saúde, é preciso a assinatura de um auto que tem, digamos que, firmados as condições da transferência de competências, que competências são transferidas, quais as condições, e estes autos têm chegado às autarquias, também ao município de Alpiarça, em condições que nós consideramos que não estão reunidas aquelas que são exigidas para que nós possamos assumir esta responsabilidade. Desde logo, no caso da Alpiarça, nós devolvemos várias vezes o auto para correção, solicitámos vários esclarecimentos e clarificações relativamente ao que ali estava inscrito e não obtivemos, julgo que à semelhança dos outros municípios, pelo menos é o que tenho falado com os meus colegas presidentes de Câmara da Lesíria, não obtivemos uma resposta clarificadora ou, pelo menos, que resolvesse algumas das questões que nós colocamos. No caso da Alpiarça, há alguma indefinição relativamente ao pessoal que é assumido, uma vez que há contratações que estão feitas ao abrigo de legislação que depois não se pode prolongar no futuro e, portanto, nós ao assumirmos a responsabilidade relativamente aos assistentes operacionais que não tenham um vínculo direto e que estejam contratados, por exemplo, ao abrigo do Covid, nós a seguir, quando essa contratação finalizar por não termos Covid ou por não termos necessidade de ter pessoas contratadas ao abrigo do Covid, temos um problema porque não temos um vínculo, neste caso de um trabalhador ou de uma trabalhadora, para que permita alocá-lo a outras funções, uma vez que ele está contratado ou ela para aquelas funções em concreto. Por outro lado, temos uma questão muitíssimo preocupante com o edifício, uma vez que o edifício não está devidamente regularizada a sua propriedade, não está constituída sequer propriedade horizontal, o que significa que nós ou assumimos o edifício todo, e assumir o edifício todo inclui partes que não prestam serviços de saúde,
ou para assumirmos apenas a parte do edifício que tem serviços de saúde, a situação do edifício tem que estar regularizada e não está. E, portanto, neste caso, o Ministério não sabe sequer, nós no alto não identificamos sequer o que é que nos está a ser transferido em termos de edifício. E, portanto, naturalmente, como se compreende, estas questões não podem ser ultrapassadas pura e simplesmente fazendo de conta que elas não estão lá e que não são, de facto, inviabilizadoras de nós assumirmos estas competências. E, portanto, até ao momento, nem Alpiarça, nem os outros municípios da Lesíria assinaram o auto de transferência de competências da saúde e elas, objetivamente, não se transferem enquanto o auto não estiver assinado e, portanto, estamos, neste momento, a procurar com o novo Governo encontrar, e com as estruturas intermédias do Ministério da Saúde, encontrar os caminhos para se poder concretizar esta transferência de competências. Portanto, na área da saúde, elas efetivamente não estão transferidas porque só se transferem com a assinatura do auto e os Presidentes de Câmara até agora não assinaram o auto de transferências. Relativamente à questão que coloca a Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, o protocolo que estava feito com a Universidade de Medicina não tinha exatamente como objeto, ou pelo menos não tinha só como objeto, a possibilidade dos alunos que frequentam o curso de Medicina fazerem estágio no centro de saúde. O que tinha previsto era que aos alunos que viessem fazer estágio ao centro de saúde, até porque os alunos de Medicina fazem estágios e fazem, depois na altura das especialidades, fazem internatos em vários sítios do país, mas neste caso os alunos de Medicina fazem estágios também em centros de saúde e, portanto, vão continuar a fazer estágios, assim haja condições do ponto de vista técnico-profissional no centro para receber os estagiários. O protocolo que visava era que o município se comprometia a ter um apartamento onde os estagiários, os alunos de Medicina, pudessem ficar quando estivessem no período de estágio aqui no centro de saúde. O que acontece é que o município estava, de facto, a pagar a renda de um apartamento que preparou para os alunos, mas o apartamento não estava, nem esteve praticamente nunca ocupado. A esmagadora maioria dos estagiários não pretende ficar aqui, portanto, ou são da zona e vão ficar a casa, são da zona de Santarém, aqui da zona do nosso distrito, e portanto optam por ficar a casa, ou, sendo de mais longe, fazem o caminho para Lisboa ou para outro sítio, porque não têm sido colocados aqui alunos que vivam a uma distância muito grande. E, portanto, na realidade, nós não temos, ao longo de meses, não tivemos qualquer tipo de ocupação no apartamento para os alunos e, portanto, esse protocolo relativo ao apartamento foi, por comum acordo com a Universidade de Medicina, foi revogado e, portanto, nós continuaremos seguramente a ter alunos de Medicina a estagiar no centro de saúde. O que não continuaremos a ter é a disponibilidade para que eles fiquem durante esse período alojados num apartamento arrendado pelo município. E julgo que é só, não sei se há mais algum esclarecimento. Então, assim sendo, eu já agora só fechar o período de ordem do dia, fazendo uma referência às comemorações que tivemos no dia do Conselho, e deixar uma nota importante relativamente à forma como as pessoas que estão saturadas deste tempo de pandemia e da falta de convivência social, de estarem umas com as outras, de poderem aceder também a espetáculos e a convívios desportivos, etc., dizer que foi com muito gosto que nós sentimos que os alpiarcenses e todos os nossos conterrâneos que aqui vivem aderiram de uma forma expressiva aos eventos que nós preparamos para comemorar o Dia do Conselho e também fazer uma nota que julgo que é importante. Nós procuramos e procuraremos de futuro descentralizar
estes eventos, procurando também levar às populações que habitualmente não se deslocam à sede do Conselho ou que têm dificuldade em deslocar-se, procurando também levar os nossos espetáculos musicais, levar as nossas associações e o trabalho que desenvolvem a esses lugares, ao Frade de Cima, ao Frade de Baixo, ao Casalinho. Temos procurado, neste caso, desta vez, os espetáculos decorreram no Frade de Cima, mas haverão oportunidades de decorrerem nas outras aldeias e nós tentarmos, de facto, e procurarmos que isso aconteça com mais frequência, com maior frequência, dando também a possibilidade às pessoas de terem próximo de si acesso a este tipo de eventos. E pronto. Passava então à nossa ordem do dia. E o ponto 1 é a proposta de data da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 24 de março de 2022, que vem para deliberação, e eu punha à discussão dos senhores e das senhoras vereadoras. Senhora vereadora, muito bem. Vereadora Fernanda Cardigo, tem a palavra. É pouquinho. Portanto, na página 2... já no final, quando foi a minha intervenção, eu falei no Parque Infantil da Goixaria e das Piscinas, porque aqui está Parques Infantis da Goixaria e a Goixaria só tem um, não é? Portanto, era o da Goixaria e das Piscinas. Depois, na página 3, a meio da página, sensivelmente, portanto, referiu que se pretendia que a feira retomasse, portanto, retoma-se. Na página 4, no ponto 2, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sétima linha, falta só a criação dos serviços, falta só um S dos serviços. Já para o fim. Na página 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10ª linha a contar de baixo. Para concretizar este desiderato é necessário, falta só um acento no E. Na página 15, no final, na última linha, o programa de comemorações que inicia a 25 de Abril, mas isto futuramente, se calhar, deveria-se pôr o ano que inicia, não é? A 25 de Abril é deste ano. Eu estou só à procura do sítio. A página é 15 na última linha. O programa de comemorações se inicia a 25 de Abril deste ano. Termina, exatamente, a 25 de Abril. Falta a referência deste ano, exatamente. Deste ano ou de 2022, como quisermos, deste ano. E termina no dia 25 de Abril de 2024. É só. Exatamente. Por acaso até se inicia a 24, mas pronto, é 25 mesmo. Muito bem. Não há mais intervenções. Eu, então, com as correções que a senhora vereadora sugeriu, punha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passava ao segundo ponto da ordem de trabalhos. Proposta de alteração de limitação da REN de exclusão, neste caso na zona industrial da Alpiarça, que vem também para deliberação. Relativamente a este ponto, esclarecer o seguinte: nós, na última reunião, tivemos a oportunidade de aprovar a alienação de um terreno
não só de um lote de terreno, mas de um terreno à empresa Suprema SA, um terreno do município, e relativamente a este terreno coloca-se uma questão que importa necessariamente iniciar um processo de exclusão da área da REN para efeitos de implementação do projeto que a Suprema tem previsto para ali construir. Portanto, a empresa manifestou interesse na aquisição de terreno nas imediações da sua unidade na zona industrial, com vista à ampliação da mesma e, portanto, o interesse é de construir outras áreas industriais, sendo que devido à inexistência de lotes disponíveis na zona industrial que permitam satisfazer esse interesse, a Câmara deliberou na reunião passada alienar 2 parcelas de terreno à referida empresa na zona em causa. O município entende que o projeto possui uma importância estratégica para o desenvolvimento económico do concelho, tornando-se por isso fundamental aumentar a dimensão da zona industrial através da criação de novos lotes que permitam satisfazer o objetivo da Suprema e, eventualmente, de outras empresas que manifestaram também a sua intenção. A implementação do projeto mencionado implica a alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional através da exclusão de 7,8 hectares que estão integrados na área de REN e, portanto, de acordo com o estabelecido nos instrumentos de gestão territorial, a elaboração dos planos municipais é determinada por deliberação da Câmara, a qual estabelece os prazos de elaboração e o período de participação, sendo depois publicado no Diário da República e, de acordo com o que está estabelecido, importa que, ao abrigo do regime jurídico das autarquias locais, a Câmara autorize o início do procedimento de alteração da delimitação de terreno municipal, que determine estabelecer o prazo de 120 dias para a elaboração da alteração da delimitação de terreno municipal e estabeleça o prazo máximo de 15 dias após a publicação da respectiva deliberação no Diário da República para os interessados procederem junto da Câmara Municipal à formulação de sugestões, bem como à apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do procedimento de alteração de delimitação da REN municipal. Ao esclarecer que, como nós não temos ainda um PDM estabilizado, como não tem muitos municípios, relativamente ao PDM que temos em vigor, esta área está em área de Reserva Ecológica Nacional e, portanto, nós para afetarmos ao domínio da intervenção industrial ou da construção industrial, precisamos de fazer este processo de exclusão para permitir que este projeto possa avançar. E, portanto, é isso exatamente que está a ser proposto à Câmara, é iniciar o procedimento de alteração da delimitação da REN. É o município que avançará com esse propósito. Naquilo que for responsabilidade da Suprema, o município protocolará com a Suprema, de forma a que a Suprema assuma a sua quota-parte de responsabilidade e o município assuma aquela que lhe couber e decorrente da lei e, portanto, é essa questão que vem colocada para que a Câmara delibere. Eu ponho ao ponto à discussão, não sei se algum senhor vereador, por favor. Não tem grande discussão, mas só referir que, tanto na última reunião de Câmara, na altura em que aprovámos aqui a alienação desta parcela de terreno, eu referi que, portanto, que seria necessário fazer um conjunto de demarches para depois o terreno possa efetivamente servir para o fim a que se destina a própria alienação e trata-se aqui de um procedimento preliminar que obriga depois, no fim de decorrido este prazo, portanto, a submissão deste pedido à tutela, no sentido de se efetivar ou não esta alteração e que iremos naturalmente votar a favor. Muito bem, muito obrigada, Sr. Vereador. Eu ponho então esta proposta de deliberação à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Que é a proposta de autorização para a adjudicação por ajuste direto da loja 12 do Mercado Municipal de Alpiarça e aprovação da minuta do contrato, que vem também para deliberação. Como tem sido público, o município tem
procurado encontrar algumas soluções para a dinamização do mercado e para que a utilização, quer das lojas que estão vazias, que não estão a ser exploradas, quer do espaço superior, tem-se procurado encontrar aqui alguma coerência, algum sentido na utilização que se pretende dar ao mercado municipal. A proposta que vem feita, apesar de, e nós lá mais adiante na ordem de trabalhos, também esse ponto vem para a apreciação do município, apesar de nós termos a intenção de iniciar um processo de revisão do regulamento do mercado municipal, consideramos que é necessário adaptar o regulamento à nova realidade do mercado. Ainda assim, ao abrigo do regulamento que temos e considerando as vantagens que entendemos que daqui decorrem, e havendo vontade manifestada por um interessado, nós propomos que a Câmara, considerando que o regulamento que está em vigor do mercado é a Câmara o órgão competente para autorizar a cedência das respectivas lojas, considerando que no artigo 14º do referido regulamento a Câmara pode, a título excepcional e devidamente fundamentado, proceder à atribuição da ocupação de lugares no mercado em situações de requalificação dos espaços, que foi o que aconteceu, que o mercado municipal foi objeto recentemente de uma operação de requalificação, sendo todo o interesse para o desenvolvimento do concelho que se promova a ocupação das suas lojas, pelo que se enquadra nesta previsão a atribuição da ocupação da loja número 12, com a área de 36 metros quadrados. O município José Manuel Oliveira Silva Ferreira manifestou o seu interesse na ocupação da referida loja do mercado, na qual pretende instalar um pequeno restaurante, estando tal atividade especificamente prevista no artigo 9º do Regulamento do Mercado Municipal. A atribuição da loja número 12 é feita nas condições em que presentemente se encontra, livre de quaisquer estrutura ou equipamento, sendo todos os encargos com a realização de obras de beneficiação e conservação da responsabilidade do titular do direito de ocupação, as quais estão sujeitas a prévia e expressa autorização da Câmara Municipal. O direito de ocupação da loja é concedido pelo prazo de 5 anos, renovável por períodos anuais, nos termos das outras adjudicações. O valor mensal da renda a pagar pela loja número 12 é equivalente ao valor recentemente aplicado às lojas duplas, ou seja, 100,43 €, com atualização anual de acordo com os coeficientes legais aprovados. A atribuição da loja deverá ser formalizada através de contrato a celebrar em data a acordar com o requerente nos termos da minuta que vem anexa a esta proposta. O que se propõe é que a Câmara delibere autorizar a adjudicação por ajuste direto da loja número 12 para o exercício da atividade de restauração ao requerente José Manuel Oliveira Silva Ferreira, com o número de identificação fiscal que está referido, pelo prazo de 5 anos, com a renda mensal de 100,43 €, bem como aprovar a minuta do contrato que vem anexa a esta proposta. Eu punha esta proposta à discussão. Senhoras e senhores vereadores, não havendo nenhuma intervenção, eu passava então a colocá-la à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a proposta de adjudicação da loja. Número 12, neste caso. O ponto 4 é uma proposta de cedência de espaço polivalente na Galeria do Mercado Municipal de Alpiarça e, portanto, no seu piso superior, que eu passava também a descrever. O município foi contactado pelo município José Manuel Ferreira, na qualidade de representante da Associação Portuguesa de Whisky e Destilados, que informou ser a intenção da associação instalar a sua sede no município de Alpiarça. A Câmara Municipal foi igualmente informada de que é a intenção da Associação Portuguesa de Whisky e Destilados promover o município de Alpiarça como o pioneiro do whisky português, divulgar o concelho como um destino idóneo para a produção de whisky e outros destilados e, ao mesmo tempo, incentivar, apoiar e formar possíveis interessados em enverdar por tal indústria. Foi solicitada a colaboração da autarquia no sentido de ser disponibilizado um espaço físico para a instalação da associação, nomeadamente a Galeria do Mercado Municipal, para ser a sede das operações, ter expostos os produtos já produzidos em Portugal e galardoados no estrangeiro, receber pessoas da indústria, aficionados e interessados em poder enverdar por tal indústria como investimento ou carreira profissional e, em geral, usar como pano de fundo para todas as atividades da associação.
O número 3 do artigo 4º do Regulamento do Mercado Municipal determina que, além dos locais destinados à venda, poderão haver armazéns, depósitos e instalações para preparação ou acondicionamento de produtos e instalações para outros fins. Já agora dar nota que nós também estamos a preparar a colocação de zona de armazém no piso superior para fazer face à necessidade de alguns dos nossos lojistas no piso térreo para armazenamento de um conjunto de produtos, dado que as lojas têm um tamanho limitado e, portanto, isso estará a condicionar muitas vezes o seu crescimento ou a aquisição de maior estoque e com a subida dos preços dos produtos ajuda a poderem ter mais estoque e, portanto, não terem que estar sistematicamente a adquirir produtos. Bom, isto era uma à parte e, portanto, assim a Câmara... O que se propõe é que a Câmara delibere ceder a título gratuito um espaço situado na Galeria do Mercado Municipal com cerca de 90 metros quadrados, conforme consta dos documentos anexos à presente proposta e nos termos do protocolo, cuja minuta também se anexa para aprovação. A documentação vem junta a este... Vem junta... Eu queria... Estava a ver aqui. Pronto. É porque nós temos aqui um problema com a... Eu já agora dava a palavra ao Sr. Vereador, que é mais fácil, é que nós temos aqui o que está... É que está na outra planta. Pronto. Exato. Estão duas plantas, os seus vereadores devem ter reparado. Pronto. Estão duas plantas e que têm sítios diferentes. Uma foi a proposta inicial do Sr. José Ferreira relativamente à colocação da sede da Associação e a segunda, que é aquela que nós estamos a deliberar ceder a título gratuito, foi o entendimento depois da Câmara em conjunto com o próprio relativamente ao espaço que lhe poderia ou deveria ser cedido. E, portanto, é relativamente a este espaço que temos na segunda planta que estamos a deliberar. Eu dava a palavra aos senhores vereadores, se quiserem intervir. Sr. Vereador João Pedro, faz favor. Portanto, em relação a esta questão e a própria questão anterior, o requerente, no caso em nome pessoal, já tem um contrato com a Câmara para as lojas 10 e 11, que tinha intenção também de colocar... Portanto, está em desenvolvimento a colocação de um estabelecimento também relacionado com a sua atividade e que, neste caso, para a loja 12 pretende expandir para outra área mais de restauração e a questão das galerias era uma questão já abordada com o mercado ainda em obras, no sentido de dar continuidade à própria atividade da Ação Portuguesa do Whisky, ficando na altura uma showroom e eventualmente para poder fazer provas e tudo mais. Portanto, era uma ideia também já interessante e previamente falada e naturalmente que estaremos de acordo com esta cedência, porque para além de criarmos aqui alguma diferenciação em relação a uma área onde a nível nacional também não existe essa própria identificação, já foi alvo também aqui de alguma mediatização e que se deve também nesse sentido aproveitar. Também iremos ocupar um espaço para portanto, criar aqui uma maior atração, quer ao próprio espaço e quer também ao nosso Conselho, pelo que iremos votar a favor. Muito bem, muito obrigada. Assim sendo, eu punha a proposta à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passávamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que vem exatamente na sequência dos pontos anteriores e que vinha a dizer, que trata a publicitação do início de procedimento de revisão do Regulamento do Mercado Municipal e que vem exatamente também para deliberação. Nós entendemos que o conceito que desenhamos para o mercado municipal é um pouco diferente.
eu diria que é muito diferente daquilo que inicialmente tínhamos, quando tínhamos o mercado ainda sem a sua reabilitação, e direi que é um pouco diferente daquele que não se percebia na altura muito bem o que é que estava definido em relação ao rumo que deveria tomar aquela estrutura, e, portanto, nós consideramos que é necessário redesenhar um pouco a função do mercado, adaptá-la a uma nova realidade e aproveitar, sobretudo, o facto da sua centralidade e da sua policapacidade de nós termos ali coisas muito diferentes, eventos de ordem muito diferente, mas com capacidade de o aproveitarmos até ao limite do possível. Isto é, nós consideramos que o mercado deve ser mais do que o mercado municipal, deve ter uma zona especificamente de mercado, de venda de produtos tradicionais no mercado municipal, que está preparada, mas que não está completamente definida, no sentido em que não há uma divisão física, pelo menos que proteja a zona de venda de produtos hortícolas e outros que estão, neste caso, nas bancas, da zona mais ampla do mercado, onde se pretende avançar com outro tipo de projeto, permanecendo as duas situações numa convivência harmoniosa, sendo que uma delas não interferirá com o funcionamento da outra, nem colocará em risco, digamos que o funcionamento da outra. E, portanto, desenhado que está um modelo que se pretende desenvolver ali, a parte superior do mercado, já agora também referir que não foi possível candidatar a um espaço de coworking, o que não quer dizer que nós não avancemos com uma das alas da Galeria Superior para esse efeito, mas não foi possível candidatá-lo em termos de termos fundos para o fazer, uma vez que as candidaturas estavam abertas apenas para as comunidades intermunicipais e para edifícios que estivessem, de algum modo, juridicamente sob a sua tutela. E, portanto, ou tinham que ser colocados no nome da comunidade intermunicipal, ou tinham que haver um contrato de comodato, ou outro tipo de instrumento jurídico que permitisse o controle, digamos assim, por parte da CIMLT relativamente ao edifício. Ora, nem no mercado municipal, nem na maior parte dos edifícios públicos isso era possível, desde logo o mercado também não há a possibilidade de nós estarmos a alocar uma nova candidatura por várias razões. Primeiro, porque já recebeu fundos comunitários e, portanto, não pode ser objeto de nova intervenção com recurso a fundos comunitários, pelo menos nesta fase. Depois, porque nós não podemos celebrar um contrato de comodato parcial do edifício, uma vez que ele também não está dividido em propriedade horizontal e, portanto, ou fazíamos um comodato de todo o edifício, o que estava fora de questão, ou para fazermos um comodato apenas de uma ala, de uma zona da Galeria Superior, isso não era juridicamente possível. Portanto, aliás, não foi só no caso do município de Alpiarça que não pudemos recorrer a essa fonte de financiamento. O caso de Santarém, por exemplo, foi exatamente o mesmo, porque o que se previa era uma intervenção no Palácio Landal e, portanto, seria muito difícil o município estar a vender ou a fazer um comodato de todo o Palácio Landal à CIMLT, e isto por um período de tempo razoável. Portanto, o que não significa que nós tenhamos abandonado essa vontade e, portanto, que não estejamos também a preparar a ocupação de uma das alas superiores do mercado com um espaço de coworking que consideramos que é necessário. Agora, isso não impede que estejamos a desenvolver um conjunto de atividades e que isso implique também revermos o regulamento do mercado de modo a que se possa adequar o seu funcionamento aos objetivos que o município tem e à realidade que nós pretendemos ver ali implementada. E, portanto, vem à Câmara uma proposta para que se delibere determinar
a publicitação do início do procedimento de revisão do Regulamento do Mercado Municipal do Concelho de Alpiarça, de modo a que os interessados possam, querendo, apresentar os seus contributos, e determinar que os interessados poderão constituir como tal, mediante requerimento dirigido à Presidente da Câmara Municipal, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do edital no site do município, com vista a apresentar esses mesmos contributos. Deverão ser apresentados na forma escrita para o e-mail gabinetejuridico@cm-alpiarça.pt, por via postal para a morada da Câmara Municipal ou entregues em papel no serviço de expediente. E é este ponto que vem para discussão e aprovação, e eu punha à discussão o mesmo. Senhor Vereador, tem a palavra. Portanto, este início de procedimento de revisão do regulamento do mercado municipal justifica-se perfeitamente com as obras que foram efetuadas, e quem se lembra, o mercado estava praticamente todo ocupado com bancas, cada uma com a sua função, com áreas diferentes. Foi criado em metade do mercado, na parte interior, um espaço multiusos, havendo também interessados portanto, as lojas vão sendo ocupadas também com estabelecimentos de restauração e de convívio entre as pessoas. Justifica-se também uma diferente utilização daqueles espaços interiores também, que irá também levar a que as pessoas depois se possam também habituar a ir mais ao mercado e aumentar as vendas também das áreas dos produtos frescos, e que dessa mesma forma. Também com toda a melhoria das galerias, a possibilidade de acesso pelo elevador instalado, e um conjunto de diferentes funções que foram estabelecidas, justifica-se perfeitamente esta revisão do regulamento e adequação à nova realidade em termos daquilo que resultou das obras que foram feitas disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Eu ponho então o ponto 5 à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Terminar a publicitação do início do procedimento de revisão do regulamento do mercado e determinar que os interessados possam enviar as suas sugestões para o município. Passávamos então ao ponto 6, publicitação do início de procedimento de revisão do regulamento para ocupação e aquisição de terrenos na zona industrial de Alpiarça, que vem também para deliberação. Bem, o regulamento para ocupação e aquisição de terrenos na zona industrial de Alpiarça é também um instrumento que necessariamente terá que ser revisto de forma, mais uma vez, a adequar o desenvolvimento da zona industrial àquilo que é a concepção que este Executivo tem daquele espaço e daquela infraestrutura industrial. O nosso propósito é fazer crescer a área da zona industrial, é criar ali efetivamente um parque industrial. Há um conjunto de investimentos privados que estão previstos e que não podem acontecer neste momento por falta de capacidade para albergar esses investimentos, quando há um conjunto relevante de lotes que não são do município, mas que estão ou abandonados, ou sem elaboração, ou, digamos que de algum modo, a infringir o regulamento que está em vigor para a zona industrial. Nós consideramos que deve haver uma perspectiva de escolha relativamente às empresas, à sua tipologia e ao seu objeto. Deve haver uma seriação por parte do município daquelas que são efetivamente interessantes e que se pretende que se instalem ali, de outras que nós consideramos que são desadequadas à persecução dos objetivos que nós temos. Por outro lado, é preciso criar condições para que haja uma maior atratividade por parte de um conjunto de empresas que se espera venha a instalar-se na nossa região
à conta de um conjunto de outros grandes investimentos que também estão previstos para esta área do país, e essa atratividade também resulta das normas de funcionamento e de aquisição, da ocupação e da aquisição dos terrenos que nós que temos na zona industrial, e daqueles que não temos, mas que procuraremos reverter no caso de estarem em cumprimento relativamente ao regulamento. E, portanto, esta alteração do regulamento é extremamente importante para nós darmos sequência a um projeto de desenvolvimento daquela área, de crescimento e desenvolvimento daquela área. E, portanto, o que se pede à Câmara é que delibere, igualmente ao que se passou no ponto anterior, a publicitação do início do procedimento de revisão do regulamento para a ocupação e aquisição de terrenos na zona industrial, de modo a que os interessados possam pronunciar e apresentar os seus contributos e determinar nos mesmos moldes que os interessados se poderão constituir como tal, mediante o requerimento dirigido à Presidente e nos mesmos termos, no mesmo prazo e nos mesmos termos que referi no ponto anterior. Eu punha este ponto também à discussão. Senhoras e senhores vereadores, Sr. Vereador João Pedro Raiolos, tem a palavra. Só referir que o atual regulamento é 2012, portanto, praticamente passaram 10 anos desde a sua alteração, e só por si justifica-se também essa mesma alteração, adequando quer à nova realidade económica, quer também a alterações legislativas que vão surgindo, e que é necessário esta adequação. Naturalmente que a expansão da zona industrial é importantíssima em termos da sua evolução e da sua capacidade de atração de investimento, onde muitas das condicionantes e de utilização também já estão devidamente previstas, mas penso que a expansão na sua plenitude passará essencialmente pelo aumento da sua área e portanto, temos uma área encastrada na zona industrial que seria importantíssimo que conseguíssemos alienar naturalmente, havendo já até enquadramento em termos regulamentares para essa mesma área, e que com certeza que investimentos de maior monta só com uma área com alguma dimensão é que se poderá portanto aproveitar, e temos o espaço que era da Renault, que se conseguirmos concretizar seria também ótimo para o nosso Conselho em termos de evolução, e portanto iremos também votar a favor deste início de procedimento. Muito bem, Sr. Vereador, muito obrigada. Eu ponho então o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto está aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos. O ponto 7 é a atribuição de suplemento remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e insalubridade a encarregado operacional, que vem também para deliberação. Como sabem, este suplemento remuneratório tem um enquadramento legal definido na lei e, no caso do município de Alpiarça, ele é atribuído a todos os funcionários que se encontram em condições legais de o poderem perceber. No caso, o que se vem propor não é nenhuma alteração nem ao seu valor, nem à sua atribuição a quem já dele usufrui, uma vez que o faz por direito e por imposição legal. No caso, há um despacho de mobilidade intercategorias de um trabalhador do município que assume a categoria de encarregado operacional na Unidade Orgânica de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos no setor do ambiente.
Os encarregados operacionais dos serviços urbanos e da recolha de resíduos do município de Alpiarça estão a receber este suplemento remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e insalubridade. E, portanto, dada esta mobilidade intercarreiras definida para o funcionário, o que se propõe é que a Câmara delibere, ao abrigo das normas legais, atribuir em condições idênticas aos demais encarregados operacionais o suplemento remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e insalubridade ao encarregado operacional do setor do ambiente, Francisco José Paes Ferreira, com efeitos à data do início da mobilidade. Eu punha o assunto à discussão, não sei se há alguma, não havendo intervenções, punha à votação o ponto 7. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passávamos então ao ponto 8, proposta de substituição de tesoureira. Como sabem, nós, no início deste mandato, também por imposição legal, nomeámos uma substituta da tesoureira. Na estrutura orgânica e no mapa pessoal do município não existe a carreira de adjunto de tesoureiro. Nós temos uma pessoa que ocupa o cargo de tesoureira. Nas suas faltas e impedimentos com duração inferior a 30 dias, as funções que lhe são atribuídas devem sempre ser asseguradas por outro funcionário em serviço, que seja designado para o efeito. A tesoureira, neste caso, é substituída por uma colega que está afeta ao Serviço de Recursos Humanos. Tem havido um aumento do volume de trabalho em todos os serviços, mas com especial impacto no Serviço de Recursos Humanos, pelo que sempre que tem que vir substituir a tesoureira, o trabalho nesse serviço deixa de ser feito, até porque os postos de trabalho no Serviço de Recursos Humanos também são escassos e, portanto, nós temos poucas pessoas a processar todo o trabalho que está adstrito ao Serviço de Recursos Humanos. A solução passaria por designar 2 pessoas que pudessem substituir a tesoureira, não sobrecarregando assim os serviços onde estão afetas cada uma delas. Procurámos fazê-lo então de forma interna e assim sendo, o que se propõe é que seja designada como segunda substituta da tesoureira a funcionária Inês Margarida de Almeida Ferreira, titular da identificação que está aqui traduzida, à semelhança do que acontece com a assistente técnica Vera Lúcia Teixeira Batista Azevedo. E, portanto, o que se propõe é que haja uma segunda substituta de modo a não se sobrecarregar substancialmente nenhum dos serviços, uma vez que nós, também nos últimos tempos, a nossa tesoureira, devido a alguns problemas de saúde, tem estado mais ausente e ausente com mais frequência, o que determina também a necessidade de mais frequentemente ter que ser substituída e, portanto, a proposta vai exatamente nesse sentido de não deixarmos de assegurar este serviço tão importante para o município. Eu punha à discussão. Não havendo intervenções, punha ao ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entrávamos agora no último ponto da nossa ordem de trabalhos. A proposta de substituição da coordenadora técnica do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4G, CLDS 4G, que vem também para deliberação. Dizer o seguinte, portanto, a portaria que procedeu à criação do programa CLDS 4G e aprovou o seu regulamento específico, prevê, neste caso no regulamento específico, prevê que o Conselho de Alpiarça é elegível no âmbito do programa CLDS 4G. A doutora Andreia Isabel Dias da Cruz, psicóloga clínica, coordenadora técnica do projeto CLDS 4G, cessou funções com a Associação de Reformados e Pensionistas do Conselho de Alpiarça. A entidade coordenadora procedeu à substituição da coordenadora técnica deste projeto, de acordo com o artigo do regulamento específico do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4ª Geração. O Conselho Local da Ação Social de Alpiarça, no dia 5 de abril, em reunião de plenário de CLAS, deliberou por unanimidade a substituição da coordenadora técnica para este projeto e, assim sendo, o que se propõe é que, ao abrigo da legislação em vigor,
a aceitação e acolhimento da doutora Rosa Maria Pinto Barros Ribeiro Lindinho, licenciada em Gestão Sociocultural, como coordenadora técnica do projeto supracitado, conforme previsto nos artigos também, no número 3 do artigo 13º do Regulamento Específico do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social, 4ª geração. Eu punha a proposta à discussão. Bom, é simples. A coordenadora que estava cessou as suas funções e houve necessidade de designar uma outra pessoa. Ela foi designada para a entidade coordenadora e, entretanto, o Conselho Local da Ação Social aprovou por unanimidade a substituição e, portanto, nós o que vamos, no fundo, é formalizar a aceitação da nova coordenadora deste projeto. E assim, ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está o ponto aprovado por unanimidade. Finalizamos assim a nossa ordem de trabalhos. Há público na sala e eu passava ao período de intervenção do público, se alguém se quiser inscrever. Dr. João Serrano e o Sr. Coronel Eduardo Costa. Muito bem. Muito bom dia. Serei muito breve. Realizou-se o primeiro encontro sobre a temática da cultura em Alpiarça e uma das conclusões foi redigir um apelo para a criação da Direção Regional de Cultura do Ribatejo, chamemos-lhe assim. A nossa região do Distrito de Santarém é possivelmente a única região do país que não tem uma Direção Regional de Cultura, o que significa que teremos que andar sempre dependentes das nossas ações relativamente ao apoio ou não das câmaras municipais, quando o Estado português tem uma responsabilidade em relação à cultura. Faremos chegar à Câmara este apelo que saiu deste primeiro encontro. A segunda questão, também de informação. Nós vamos estar com as nossas bateiras no próximo dia 9, já o próximo sábado, em Vila Velha de Ródão, para a recepção à comitiva do Sr. Presidente da República. Foi-nos pedido pela Câmara de Vila Velha e lá vamos estar com 3 embarcações nossas para embelezar aquele espaço magnífico do Espelho d'Água de Vila Velha de Ródão. Já tínhamos há dias abordado este assunto porque somos nós a cuidar das bateiras, os custos são nossos e felizmente elas têm este tipo de utilidade e outros. Terceira questão, foi lançado agora, eu mostro, e depois poderei também fazer chegar à Câmara, um livro de banda desenhada lindíssimo, magnífico, pedagógico, didático, sobre os avieiros, a vida dos avieiros. É a primeira vez que isto acontece. Já falei com o Rui Gaspar que bom seria podermos apresentar este livro nas nossas escolas, porque aqui conta muito da vida que foi e da épica que foi o que aconteceu com as pessoas daquela comunidade. Faremos também chegar à Câmara Municipal este livro de banda desenhada. No mês de junho, meados de junho, vamos ter aqui uma das etapas do 8º Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, 2º Cruzeiro Ibérico do Tejo. Já temos uma reunião marcada com a senhora Presidente da Câmara de Talavera de la Reina. Queremos que este ano, simbolicamente, o nosso cruzeiro parte de Talavera de la Reina e faríamos questão de uma das etapas parar aqui na Praia do Patacão. Falámos com o senhor Padre Tiago, ele ficou encantado, ficámos de falar com a Câmara. É uma informação, porque estas questões aqui, em sessões de Câmara, depois da ordem de trabalhos, praticamente é só para informar. Que bom seria podermos ter uma reunião para falar pausadamente e tirar conclusões sobre estas questões que são importantes para a nossa comunidade. Uma outra questão também, muito rápido. Uma empresa de ultraleves, que é a Aerodreams, por intermédio da doutora Jacqueline Costa, que é a sua gerente, e formadora de pilotos de ultraleves, estava estabelecida a empresa na Azambuja e quer agora encontrar um outro espaço, uma pista de take-in, take-off, com 600 metros de comprimento e 20 de largura. E também um pequeno espaço para instalar os hangares para os ultraleves.
poderia ser uma boa ideia ver se havia aqui um terreno desses, uma língua de terreno para estabelecer esta empresa de ultraleves. Atrai muita gente, atrai muitos turistas. A senhora doutora Jacqueline Costa pede uma reunião com a senhora Presidente da Câmara, se for possível, para apresentar o projeto e para ver o que é possível fazer. Por fim, o 4º Fórum Ibérico do Tejo. Também foi uma decisão da Confraria Ibérica do Tejo e da nossa associação, porque urge discutir o problema da água. Nós estivemos no lançamento da direção regional das sedes, da Associação Sedes, foi ali em Santarém, no Santarém Hotel, e o assunto foi tratado também diretamente com o próprio coordenador, o irmão da doutora Leonor Beleza, o doutor Álvaro Beleza, e chegou-se à conclusão que sim, que se deve discutir urgentemente a questão da água, neste caso, do grande problema que aí está. Gostaríamos de poder organizar o 4º Fórum Ibérico do Tejo, aqui em Alpiarça, com a Universidade de Castilla-La Mancha, com a Diputação de Toledo e com a Câmara Municipal de Talavera de la Reina. Fica aqui a proposta, fico por aqui, se for possível, uma reunião, que bom seria para podermos discutir com calma todas estas questões, a maior parte delas aqui deixadas como informação. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. João Serrano. Tomei nota das informações que nos fez chegar. Tinha apenas duas coisinhas para dizer sobre isso. Primeiro, a empresa de ultraleves que refere, ao que sei, já agendou reunião com representantes do município. E relativamente à questão da Confraria Ibérica do Tejo e da eventual realização do Fórum Ibérico, o Dr. João Serrano já sabe, essas coisas não são definidas numa reunião de Câmara, são definidas em reunião, como muito bem diz, e, portanto, nós temos sempre todo o gosto em que nos faça chegar uma solicitação para reunirmos e recebemos-las com todo o gosto para tratar desses e de outros assuntos. Muito obrigada. Sr. Coronel, se faz favor, tem a palavra. Muito bom dia a todos, bom dia Sra. Presidente, Srs. Vereadores, restantes elementos presentes, Srs. Funcionários. Antes da questão de fundo que eu pretendia aqui abordar hoje, deixava só aqui 2 pequenos alertas, o primeiro se calhar desnecessário. Eu verifiquei o que a Sra. Presidente disse há pouco, que, portanto, o lago do Jardim, o Lago Seco, está a ser transformado em canteiro. Eu próprio verifiquei isso hoje, quando lá passei, já estão lá a colocar terras. E eu penso que pensaram no assunto, mas de qualquer maneira deixo aqui o alerta, que é o seguinte: se por acaso o fundo do lago não foi devidamente perfurado para os... Pronto, exatamente isso, não era um pantano, não era um canteiro, era um pântano. Pronto, o primeiro assunto está resolvido. O segundo assunto, eu pensei em determinada altura no assunto, mas quando o programa das comemorações do município já estavam consolidadas, seria desnecessário, portanto... Ocorreu o dia do município, deixo agora para a posterioridade pensarem no assunto, que é o seguinte: o dia do município ocorre o dia 2, o que decorreu muito bem, foi no dia 2 e no fim de semana, com uma série de iniciativas. Acontece que no dia seguinte, a 3, comemora-se a morte de Salgueiro Maia, morreu a 3 de abril de 1992, portanto fez agora, no passado domingo, 30 anos. Deixava à consideração que é costume, entra numa rotina a nível nacional, que se pensa em Salgueiro Maia no 25 de Abril e se esqueça Salgueiro Maia no dia 26, até o ano seguinte. Deixava à consideração que, de facto, que fosse integrado nas próprias comemorações uma pequena lembrança no local, um ramo de flores, qualquer coisa do género, para o ano que vem, para os anos seguintes, deixava à consideração do município. A questão de fundo. A questão de fundo é algo que eu, em parte, já abordei, mas que agora tem novos dados. E recordando muito sinteticamente, julgo na segunda ou terceira sessão, eu abordei a questão que, na campanha eleitoral, foi levantada a situação, a hipótese de uma auditoria financeira à gestão da CDU. Na reunião de Câmara do dia 9 de dezembro de 2021, a senhora Presidente já não teria essa ideia, fundamentada na seguinte afirmação, que de momento não existiam indícios de irregularidades. Na última reunião de Câmara, no dia 24 de março, no ponto 9,
foi abordada a questão da dívida à Fundação José Relvas. E a verdade é que dos bolsos dos munícipes, por eventual negligência da anterior gestão, vai sair mais de €500 mil. €500 mil. De acordo com os números que a senhora Presidente disse, são 546.710 euros. Da sentença, portanto, até 2018 seria cerca de 372 mil euros. Obviamente que o calote, desculpem-me a expressão, terá que ser pago os anos seguintes também, e nos anos de 2019 e 2020 seria 123 mil euros, mais qualquer coisa, e no ano 2021, 51 mil euros. Isto tudo somado dava mais de €500 mil. Essa ação foi interposta pela Fundação José Relvas portanto, no ano de 2016. E tinha a ver com duas coisas. Por um lado, não era feita a transferência de verbas do legado para a Fundação, conforme seria a obrigação legal da Câmara, e por outro lado também não havia justificação dessas verbas em termos de investimento na conservação e manutenção das infraestruturas desse legado, conforme a Sra. Presidente também denunciou na última reunião. Eu recordo-me que na última Assembleia Municipal do dia 20, o Dr. Rosa do Céu teceu algumas considerações graves e que eu admito verdadeiras porque ninguém as rebateu. Estava sentado à frente, conforme está aqui o Sr. Vereador João Arraiolos, que na altura até era, portanto, o Vereador das Finanças, e não rebateu as afirmações do Dr. Rosa do Céu, em que referiu que em vários anos, de 2010 a 2018, não existiam comprovativos das alegadas despesas realizadas. E mais, havia duas situações de valores em 2021 que foram alterados. Eu tenho aqui o documento, depois eu pedi ao Dr. Rosa do Céu, com mais pormenor da Fundação. Mas, muito resumidamente, direi o seguinte. Relativamente ao ano 2007, inicialmente, a Câmara Municipal, subentenda-se a anterior gestão da Câmara Municipal, disse que tinha feito despesas no valor de 52.248 euros. Em 2021, não era 52 mil euros, mas era 100.609. E só tostões. Em 2014, inicialmente, no processo, eram 11.566 euros. O ano passado, relativamente a 2014, não eram 11 mil euros, mas eram 380 mil euros. Em 2015, e estou a citar o que o Dr. Rosa do Céu disse, e eu tenho aqui documentos também da Fundação. Já estou a ver o Sr. Vereador ali a abanar com a cabeça, mas enfim. Em 2015, portanto, os valores iniciais de despesas que teriam sido feitas pelo município seria 2.384 e o ano passado, em audiência, ter-se-á sido referido, não 2.000, mas 22.965 euros. Sublinho, de acordo com o Dr. Rosa do Céu, estes dados apresentados em tribunal sem documentos comprovativos. O que, na minha humilde opinião e de qualquer comum cidadão, duas situações podem ter acontecido. Ou estamos perante uma contabilidade de vão de escada, vulgo linguagem popular, ou eventualmente existirem sacos azuis em que feitas despesas são pagas e não há comprovativos em termos de contabilidade organizada do Estado. O Dr. Rosa do Céu, na altura, exortou a Sra. Presidente a tomar as devidas ações judiciais. Volto a referir que estes dados não foram sujeitos a qualquer contraditório na Assembleia Municipal à frente de todos os deputados e dos cidadãos que lá estavam, incluindo eu, incluindo o Dr. João Arraiolos, que era, na altura, portanto, o Vereador das Finanças e que a Sra. Presidente, contrariamente ao seu antecessor, dá sempre a palavra a ele em qualquer local. Portanto, a minha pergunta, eu sei que é uma pergunta incómoda, mas eu mantenho. A Sra. Presidente, se ainda considera não haver indícios de irregularidade da anterior gestão comunista da Câmara. Segunda questão, que iniciativas vai tomar concretamente a este caso e outras no sentido deste tipo de situações não mais acontecerem em Alpiarce? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Coronel. Bom, relativamente a esta questão, dizer que, entretanto, o município chegou a um entendimento com a Fundação José Relvas, está em fase de transcrição desse entendimento, nós já aprovámos inclusivamente a minuta, está em fase de transcrição desse entendimento para um documento a assinar por ambas as partes, de forma a, neste caso, o município honrar a dívida que está titulada por sentença e, portanto,
que está consolidada, digamos assim, e, portanto, nós vamos honrar o pagamento dessa dívida e já chegamos a entendimento quanto às condições e ao prazo para o fazer. Ainda relativamente ao futuro, a intenção deste Executivo é traçar um conjunto de linhas condutoras relativamente à gestão dos legados, no caso do legado de Manuel Nunes Ferreira, que nos permita exatamente evitar este tipo de situação. Por um lado, é nossa intenção traçar um plano de investimento nos imóveis que são objeto do legado, uma vez que os mesmos se encontram profundamente degradados. Alguns apartamentos estão devolutos, estão vagos, e, portanto, as primeiras intervenções podem ser feitas exatamente nesses, de forma a rentabilizar a sua utilização. Há outros que estão ocupados e que precisam identicamente de intervenções. As intervenções não são simples nem são fáceis de fazer, mas têm que ser feitas sob pena da degradação que os imóveis estão neste momento a conhecer, seja também impeditiva da fruição dos mesmos, por um lado, e por outro, de retirarmos os devidos rendimentos desses imóveis. Além destas reparações que podem ser feitas e que é a nossa intenção fazer ao longo dos próximos anos, dando exatamente destino àquilo que são os rendimentos anuais dos legados, para além disso é importante saber que, em alguns casos, as intervenções são muito maiores em termos financeiros do que aquilo que permite os resultados dos legados anualmente. Estamos a falar, por exemplo, de toda a cobertura de um edifício, estamos a falar da remoção e de renovação da rede elétrica, da canalização, etc. Estamos a falar, portanto, de investimentos avultados. Daí, também, a outra linha de atuação é termos uma ligação, digamos assim, próxima à Fundação José Relvas, no sentido de também determinarmos, no sentido de haver algum entendimento quanto à determinação do caminho a seguir, uma vez que a entidade que legalmente recebe os rendimentos dos legados é a própria Fundação. E, portanto, faz-nos sentido. O município não é mais do que um administrador daqueles bens. E, portanto, tem a obrigação de os manter, tem a obrigação de os rentabilizar e tem a obrigação final de entregar o resultado dessa rentabilização à Fundação José Relvas. Não tem, no nosso entendimento, nenhuma vantagem em permitir que os imóveis se degradem e que os seus rendimentos sejam menores, porque isso não afeta o município, afeta a Fundação, que é, em último lugar, o seu beneficiário. O facto de nós aumentarmos a rentabilidade dos imóveis é interessante do ponto de vista da qualidade da gestão que fazemos e, por outro lado, daquilo que são os resultados líquidos que teremos a obrigação de entregar à Fundação. E, portanto, acho que aquilo que é importante é nós estabelecermos este caminho, identificando prioridades e estando, de algum modo, comprometidos com a necessidade de mantermos o beneficiário destes rendimentos informado de forma transparente, que é aquilo que fundamentalmente estamos obrigados a fazer por efeito do que está vertido nos testamentos. Havia, e tem havido, aparentemente um entendimento não unânime relativamente à forma de administração dos legados. Eu julgo que essa questão foi completamente e definitivamente ultrapassada pela sentença,
que neste caso é uma sentença firmada e transitada em julgado e, portanto, não nos resta desenvolver aqui outros entendimentos, uma vez que a sentença é clara quanto à forma de administração dos julgados e quanto à obrigatoriedade da entrega dos seus rendimentos. Nós tivemos a preocupação, em face daquilo que foi a intervenção da Fundação, através do seu Presidente, na última Assembleia Municipal, de procurar, e é o que estamos a fazer, os serviços não têm capacidade para fazer as coisas com a rapidez que todos nós gostaríamos, mas estamos a fazer esse trabalho de identificação, procura e identificação da forma como estes legados foram geridos ao longo destes últimos anos, procurando também identificar essas alegações feitas pelo anterior Executivo, no sentido de podermos confirmar ou infirmar aquilo que foi referido. Portanto, à partida, eu não posso, sem essa informação, estar a tecer juízos de valor relativamente à forma como os legados foram geridos. Há uma coisa que é evidente e, portanto, que não foram da forma que deveriam ter sido, senão não haveria a condenação judicial. Mas ir além disso, relativamente às eventuais irregularidades ou ilegalidades cometidas, é muito prematuro sem haver uma informação cabal do próprio serviço, no sentido de nós percebermos exatamente os montantes que foram recebidos pelo município e que não foram transferidos para a Fundação, se foram efetivamente investidos nos imóveis, ou que outro destino é que lhe foi dado, seguramente dentro do funcionamento do próprio município, penso eu. De qualquer modo, sem essa informação muito clara, eu não considero ter condições para estar a tecer quaisquer juízos de valor ou a afirmar qualquer intenção de proceder, quer judicialmente, quer de outra forma qualquer. E, portanto, aguardarei que essa informação me seja transmitida e, uma vez de posse dela, faremos o nosso juízo sobre ela e logo determinaremos o caminho a seguir. De qualquer modo, dizer que, relativamente a esta situação, é importante, é extremamente importante ter hoje um documento que nos diz de uma forma muito clara como é que estes legados devem ser administrados. E, portanto, a consideração se eles devem ou não ser administrados independentemente uns dos outros, se têm que ser administrados em conjunto, etc., está perfeitamente definida e até esta altura, até à sentença, não havia um documento judicial que dissesse exatamente isso com esta transparência e com esta clareza. De todo o modo, havia, eu não consegui encontrar, mas havia, dizem os participantes nessa altura, nos órgãos de gestão do município, havia uma ata de uma reunião de Câmara onde havia uma indicação relativamente à forma como, assumida por todos, relativamente à forma como essa gestão deveria ser feita. De qualquer modo, julgo que hoje já não há esse tipo de dúvidas e, portanto, como lhe digo, aquilo que neste momento ocupa mais a minha preocupação é, em primeiro lugar, honrar o pagamento da dívida. Ela existe, está titulada e, portanto, o município é pessoa de boa-fé e, portanto, vai honrar o pagamento da dívida e, por outro lado, é determinar que a gestão deste legado seja feita de acordo com as normas e com o que resulta também da interpretação que é feita pelo Sr. Juiz e nós daremos sequência exatamente a esse entendimento. Muito obrigada. Não havendo mais intervenções, passávamos então à leitura da minuta da ata.